Boa tarde a todos os irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados. É muito bom estar com todos vocês também. Aqueles que estão nos assistindo pela internet, os internautas também, recebam o nosso carinho, a nossa alegria, né, de estar aqui propiciando esse momento de estudo, que é sempre bom para todos nós, né? Eu peço, por favor, meus queridos, que desliguem os celulares para que nada venha nos tirar a atenção da exposição da tarde. Aqueles que estiverem na nossa casa pela primeira vez, seja bem-vindo. Qualquer explicação, qualquer esclarecimento a respeito das atividades que a casa promove, estamos à disposição no final da reunião. Vamos então, meus queridos, ler neste momento a página que todos vocês receberam. É uma página de Carlos Torres Pastorino, do livro Minutos de Sabedoria. É a lição 283, intitulada Trabalhe com amor e carinho. Trabalho é sinônimo de nobreza. Não desdenhe o trabalho que lhe coube realizar na vida. O trabalho enobrece aquele que o faz com entusiasmo e amor. Não existem trabalhos humildes. Só se distinguem por serem bem ou mal realizados. Dê valor ao seu trabalho, fazendo com todo amor e carinho, e estará desta maneira dando valor a si mesmo. Então, uma mensagem belíssima que mostra para todos nós a necessidade do trabalho para o desenvolvimento do ser. Se nós pararmos um pouco, a gente observa que não somente o homem precisa de trabalho, mas toda a natureza trabalha. Então, o trabalho já nos mostra o livro dos Espíritos, lá no livro 3º do livro dos Espíritos, que é uma lei. Faz parte da natureza. É uma lei natural o trabalho. O trabalho é uma necessidade para o desenvolvimento nosso. Então, através do trabalho, não só conservamos o nosso corpo físico, mas desenvolvemos o nosso pensar, desenvolvemos a nossa inteligência. Então, toda a natureza trabalha. O próprio mestre nos ensinou que ele trabalhava e que o Pai também trabalha até hoje. Então, olha a importância do trabalho. Então, saber santificar o trabalho é uma bênção. Então, que a gente possa, a cada amanhecer, abençoar a oportunidade divina do trabalho, seja ele qual for, porque, como ele disse aqui, não existem trabalhos humildes. Todos os trabalhos são importantíssimos na vida da gente, todos, cada um na sua função. Se a gente observar, o nosso próprio corpo trabalha intensamente, cada órgão tem sua função. Então, o trabalho faz parte desse nosso viver, dessa nossa necessidade de crescimento. Então, diz Pastorino assim: dê valor ao seu trabalho. Então, saibamos santificar esse trabalho que tanto nos engrandece, abençoando sempre, a cada dia, agradecendo a Deus a oportunidade divina de podermos trabalhar e ofertando esse trabalho com amor, com carinho, para que ele seja sempre iluminado, né? Para que seja oportunidade de gratidão de cada um de nós pela bênção de poder trabalhar. Então, meus queridos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, esse Mestre de amor e de bondade, que tanto nos ampara, que tanto nos sustenta, dizendo: Senhor, Mestre querido, Mestre amado, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, enlaçando os nossos corações nesta tarde de bênçãos. Aqui te sentimos, Senhor, porque a Tua paz, a Tua serenidade,
nos envolve o coração. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, e te pedimos que possamos, cada um de nós, receber nesta hora a luz do entendimento para fazermos uma boa utilidade mesmo das lições trazidas nesta tarde. Que nós possamos, Senhor, também emanar para o nosso querido Ricardo, expositor da tarde de hoje, nossas melhores vibrações de gratidão pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, pesquisando, estudando, para trazer aqui na tarde de hoje o fruto do seu esforço, o fruto do seu trabalho. Então que ele seja abençoado nesta tarde. Te agradecemos, Jesus, te agradecemos, Eurípides, e em teu nome, Pai, em nome da espiritualidade amiga e presente que sustenta a nossa reunião, damos por iniciado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus, Senhor. Então, meus queridos, hoje nós temos a companhia querida do nosso querido Ricardo Guimarães, trabalhador da nossa casa, companheiro nosso, sempre aqui conosco, trará o seu estudo. Alô, alô, alô. Boa tarde a todos. Acho que realmente a maioria me conhece. E é muito prazeroso para mim estar aqui. Tenho realmente uma gratidão por esse trabalho de sexta-feira. Ele começa nos estudos, a gente participa de salas de estudos, com professores, com pessoas maravilhosas que nos ajudam, e a gente vai crescendo na casa, depois a gente vai dirigindo palestras e recebemos o convite de desenvolver um tema. E quando eu recebi o tema do Afrânio, a primeira coisa que eu acho que toda pessoa que vai desenvolver um estudo, vai desenvolver alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é correr no livro e ler o que ele vai ter que falar. E foi isso que eu fiz. Quando o Afrânio, pelo telefone, me fez o convite, ele me deu o tema, Livro dos Médios, Papel dos Médios nas Comunicações, Livro dos Médios, de 19 a 21. Quando eu comecei a ler, me veio de imediato a figura de Aristides à minha mente. Quem está ligado mais à casa, principalmente a história de Eurípides, com certeza já sabe quem é Aristides. Quem ainda está chegando, já é espírita, mas não conhece bem a história de Eurípides, vai ao decorrer da nossa tarde saber quem foi Aristides. E essa questão 19 a 21 é um tipo de... Kardec fez como fez no Livro dos Espíritos. Ele fez algumas perguntas aos espíritos superiores e os espíritos superiores o responderam. Então são perguntas e respostas que tem, são só 3 perguntas e respostas. E eu comecei indo no básico, né? Conceito de mediunidade. Conceito é simples, a maioria com certeza sabemos. Faculdade que possibilita a uma pessoa servir de ligação entre os espíritos desenvolvidos e os homens. Está no Livro dos Médios, item 159. Muito simples, não tem por que me estender aqui, é só para não passar em branco. Intercâmbio. Como funciona o intercâmbio? Também tranquilo. O perispírito do médium, ele se expande. O perispírito do espírito, o espírito desencarnado também tem um perispírito, ele também se expande. Existe uma comunicação fluídica entre os dois perispíritos. É fundamental que eles estejam na mesma sintonia, na mesma vibração. Conforme essa sintonia, essa vibração é feita a comunicação. Então, a comunicação é muito simples. Eu, espírito desencarnado, vou passar a Mayra.
a comunicação. Eu fico perto da Mayra, eu expando o meu perispírito, espírito desencarnado. Ela está preparada a receber a comunicação, ela expande o perispírito dela. Existe uma confluência aqui, uma interseção entre um perispírito e outro. Estamos na mesma vibração, a comunicação é feita. Condições básicas. Falou? Tá indo? Tá. Condições básicas também é básicas, né? Você vai participar de uma mesa mediúnica, você não deve fumar, não deve beber, não deve ingerir comidas pesadas, ter uma vida sexual regrada, ter bons pensamentos e, o mais importante, instruir-se. É aí que nós vamos começar a desenvolver o tema, no instruir-se. Tá lá. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Vamos raciocinar sobre esses três elementos únicos. Essa não é a nossa primeira encarnação. Nós já encarnamos em diversos mundos, em diversos planetas. Com certeza, 99% em mundos mais subdesenvolvidos, em mundos de regeneração, em mundos abaixo de provas e regeneração, em mundos primitivos. Então evoluímos em mundos primitivos. Lá no mundo primitivo, nós tínhamos um perispírito. Esse perispírito, lá no mundo primitivo que nós tínhamos, ele era moldado com o fluido cósmico universal daquele mundo. Um mundo mais denso, mais pesado. Então, a espiritualidade forjava, moldava o nosso perispírito baseado no fluido cósmico universal daquele globo. Encarnamos na Terra. Aqui na Terra nós também temos o fluido cósmico universal. Um fluido cósmico ligeiramente mais sutil, por causa dessa vibração ligeiramente mais evoluída do mundo primitivo. O nosso perispírito, ele é formado pelo fluido cósmico universal que nós temos nesse globo. E com certeza nós vamos continuar evoluindo. Nós vamos passar a mundos de regeneração ou vamos mudar de globo mesmo, onde lá vão ter um fluido cósmico universal mais sutil ainda, onde o perispírito vai ser bem mais rarefeito. E essa escala do fluido cósmico, do perispírito bem denso até o perispírito quase rarefeito, é conforme a nossa evolução, é conforme a nossa reencarnação, é conforme o que nós reencarnamos. Então, o que eu quero chegar? Por que eu fiz essa explanação? Porque a única coisa que nós temos em comum a esses globos é o espírito. O espírito é o mesmo. Nós, quando fomos criados simples, lá na nossa criação, nós tínhamos o espírito. Nós fomos desenvolvendo, foi havendo uma evolução perispiritual, até chegarmos aqui e vamos passar. Mas o espírito é único. Se o espírito é único e se é no espírito que nós guardamos todas as nossas bagagens reencarnatórias, a nossa mente está no espírito e não no cérebro físico. Então o cérebro físico que nós temos hoje é simplesmente um órgão que nos possibilita esta vida neste mundo. Mas a mente que está no espírito, ele vem de diversas encarnações. Então toda a nossa bagagem está na nossa mente. Como nós acessamos essa bagagem? Como nós sabemos, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de música. Ele conhece
mais íntimo sabe que eu adoro música, adoro a boa música. Só para ter uma ideia, às vezes eu fico em casa fazendo radiozinhas na web, rádios espíritas, com as músicas espíritas, e faço diversas, porque eu gosto de música. Mas eu desafino em parabéns para você. Eu não consigo bater parabéns para você, que eu saio totalmente do compasso, do descompasso, não sei o que acontece. Então, alguma coisa tem, mas eu gostar de música, provavelmente seja alguma coisa lá do passado. Outros gostam de pintura e não sabem pintar, ou às vezes sabem pintar, mas aquilo está bloqueado. Então, todas essas informações, elas são da mente de cada um. O que nós fomos em vidas passadas, o que nós aprendemos, o que nós estudamos, foi de vidas, está na mente, está no espírito. Então, nós somos espírito, perispírito e corpo. O corpo, aqui nascemos, aqui morremos. Viemos da água e vamos para o pó. O perispírito, ele é característica de cada um globo, conforme o fluido cósmico universal daquele globo que está. E o espírito é aquilo que perdura, aquilo que continua ao longo das reencarnações. Aí começa a primeira pergunta. Poderia um médium muito pouco inteligente transmitir comunicações de ordem elevada? Se vocês prestarem atenção lá no primeiro slide, eu tenho que falar da questão 19, 20 e 21. Então essa é a primeira questão. Foi aí que o Aristides me veio à mente. A resposta é essa. Sim. Pela mesma razão, porque o médium pode escrever numa língua que lhe seja desconhecida, a mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Está no Livro dos Médiuns. Aí que entra o Aristides. O Aristides, eu vou já adiantar outros slides. O Eurípides Barçanufo, quando se converteu ao espiritismo, no livro de Leon Denis, ele com o senhor Mariano, e teve um diálogo, né? O senhor Mariano não conseguiu debater com ele. Eurípides era um homem culto, estava na igreja, lia a Bíblia, ajudava na igreja católica, e o senhor Mariano não conseguiu convencer. Deu um livro de Leon Denis, Eurípides passou a noite toda lendo aquele livro, estudou, e no outro dia ele se converteu. Sou espírita. Vou continuar os meus estudos, vou continuar frequentando a doutrina espírita para ver até onde vai. Quando ele vai numa casa espírita, Amor e Fé, ele vai nessa casa espírita Amor e Fé, que ela é na Fazenda Santa Maria, lá no Triângulo Mineiro. Ele vai para uma palestra lá. Então ele chega nessa palestra, aí ele, depois da prece preferida pelo senhor Mariano, o tio de Eurípides, é aberto os trabalhos mediúnicos. E Eurípides pede mentalmente uma comprovação que João Evangelista, ele vai fundo, que João Evangelista venha através de Aristides explicar as bem-aventuranças através de 3 leis da doutrina: lei de amor, lei da reencarnação e lei da justiça.
Quem era Aristides? Aristides era um lavrador, era um homem da terra, era um homem que mal sabia falar, era um homem que conhecia muito pouco a língua portuguesa, era realmente um homem do campo. E o Aristides dá uma explicação sobre as bem-aventuranças, ele bota lá, uma explicação irrefutável. A explicação que não se pode contestar, incontestável. Então, Aristides é aquele homem simples, aquele homem sem nenhuma cultura. Ele era o médium, ele serve de interlocutor de João Evangelista, e com certeza quem faz todo o trabalho é João Evangelista. João Evangelista explica e Eurípides sai convencido da espiritualidade. Dá-nos, Jesus, o pão nosso amor e luz. Dá-nos, Jesus. É super interessante. Quem frequenta o Eurípides com certeza conhece essa história, é muito legal. E aí o Centro Espírita Amor e Fé, foi nesse centro que aconteceu este fenômeno mediúnico. E eu estive lá, inclusive, a penúltima vez que eu fui com a Angelina. Os bancos ainda são assim, nós damos graças a Deus nesses bancos que estão aí, ó. A Frane botou as costas, o banco lá ainda é assim para a pessoa sofrer mesmo. E me parece que aquelas cadeiras que tem lá na frente é só para visita. Quando chega uma visita que vai, esse centro é muito gostoso, essas portinhas azuis aqui, essa primeira aqui é uma farmácia que tem ali dentro. Você chega com algum problema, você sai com um remédio homeopata. Então foi aí que deu esse fenômeno mediúnico que aconteceu do Aristides. Tem o segundo caso, eu estava com ele escrito, eu preferi deletar e falar do segundo caso. O segundo caso aconteceu aqui, na casa de Eurípides, e me parece que é mais de um caso, porque eu conversei com mais de uma pessoa e houve desencontro em termos de sexo da criança. Então eu acho que é mais de um, mas com certeza eu pessoalmente já escutei o Gilberto, o Gilson, falecido Gilson, contar esse caso de uma criança que frequentava o Dona Meca. A criança frequentava o Dona Meca com dificuldades motoras. Quem conhece o Dona Meca sabe como são as crianças que tem lá. 1000 dificuldades motoras, não consegue andar direito, não consegue se alimentar sozinha, quer cantar, quer fazer e não consegue. Então aquelas crianças com dificuldade da coisa. E numa reunião mediúnica aqui nesta casa, uma dessas crianças vem à mesa no final das reuniões de terça-feira, que é uma reunião de tratamento, tem sempre um espírito dando uma comunicação. E essa criança vem e dá a seguinte mensagem, que ela entendia tudo o que acontecia, que as músicas que as tias queriam que elas cantassem, aquelas musiquinhas doutrinárias, elas conheciam todas, mas que o momento, o corpo físico não permitia que ela cantasse, mas que ela entendia tudo que estava acontecendo com ela. E isso aconteceu um desdobramento. Esta criança estava em casa, desdobrou. Eu estou falando criança porque, se eu não me engano, o Gilson falava uma menina e eu conversei com outras pessoas e parece que era um menino. Então deve ter sido 2 casos, porque o caso ele é verídico mesmo. E devido àquela encarnação, naquele momento, ela não conseguia acompanhar as músicas, não conseguia se alimentar, não tinha coordenação motora nenhuma.
mas a mente dela, a mente do espírito, estava perfeita. No espírito dela sabia até por que estava aquela encarnação pagando os débitos que tinha que acontecer. Então, a importância de nós, quando lidamos com essas crianças super especiais, entender que elas estão naquele momento, passando por aquela encarnação, mas a mente dela é perfeita. E os filhos teus nos cubra de paz. Então esse é o segundo caso. E para descontrair, eu me lembrei também da jumenta de Balaão. Isso está em Números, capítulo 22, versículos 28 até 30. Está no Velho Testamento. Eu acredito, eu não vou contestar se é verdade ou não é verdade, mas está na Bíblia. Os nossos irmãos evangélicos, para eles é verdade. Haroldo Dutra Dias, em uma palestra dele, ele fez um comentário que isso é uma figura de linguagem, como é o caso da baleia de Jonas, que Jonas nunca entrou numa baleia, mas é uma parábola do Velho Testamento. E a jumenta de Balaão também, aonde, entre aspas, Deus fala com Balaão através de uma jumenta. Isso pode, para mim, é uma figura de linguagem ou uma parábola, mas isso pode acontecer? Teoricamente pode. Se tiver médiuns de efeitos físicos próximo a esse acontecimento, aqueles médiuns poderiam manipular fluidos e fazer com que o som propagasse, vibrasse por intermédio de uma corda vocal qualquer ou de qualquer outro instrumento. Então, poderia acontecer? Poderia. Aconteceu? Não sei. Talvez não. Talvez sim. No Velho Testamento tem muitas passagens, muito de efeitos. Quando eu uso a expressão Deus, entre aspas, eu acho que para mim o Deus do Velho Testamento eram espíritos evoluídos que vinham auxiliar o homem a crescer. Então, essa passagem é só para descontrair, para deixar o tema um pouquinho mais tranquilo. Mas vamos lá. Nessas 3 perguntas tem uma nota. Essa nota é de Kardec. Kardec faz a seguinte nota: em falta de instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tem à mão. Porém, é natural que para as comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Quais são esses menos obstáculos materiais? Principalmente aquilo que eu falei, instruir-se. O médium precisa conhecer a doutrina espírita, estudar o Pentateuco. Olha você a todo instante do seu dia. Não só a doutrina espírita, o médium, o ser humano em geral, ele precisa estudar mesmo. Fazer lá o primário, o ginásio, fazer uma faculdade, abrir os horizontes para facilitar a comunicação. Quando um médium tem um vocabulário mais amplo, tudo fica mais fácil para o espírito que vai fazer a comunicação, que vai fazer aquele intercâmbio que eu comecei falando, da dilatação do perispírito, do espírito com a expansão do perispírito de quem vai receber a comunicação. Então é fundamental instruir-se. Tem um lema, inclusive espírita, que diz: espíritas, instruir, estude. É muito importante estudar em todos os âmbitos e estudar a doutrina espírita para facilitar a comunicação. Concluindo, ainda a nota:
Acresce outra consideração. O idiota muitas vezes só é pela imperfeição de seus órgãos, podendo, entretanto, seu espírito ser mais adiantado do que julguem. Tens a prova disso em certas invocações de idiotas mortos ou vivos. Então essa nota do Livro dos Espíritos, da questão 19. Kardec usa um termo pesado, idiota. Eu ia até trocar aquele termo, botar um termo mais sutil, mas eu preferi deixar, entre aspas, o que Kardec colocou, porque eu acho que na época era o que ele tinha em mãos. Mas o idiota hoje seriam espíritos, como ele bota aqui, idiotas mortos ou vivos, como foi o caso da menina que eu acabei de narrar, da criança, né? Vamos usar a expressão da criança, pelo desencontro de algumas informações, da criança que deu a comunicação aqui nesta sala. Ela estava viva, encarnada, dormindo, houve uma emancipação da alma, e ela, em desdobramento, deu a comunicação do estado mental dela. E isso pode acontecer com espíritos desencarnados. Tá? Por que eu frisei órgãos? Porque essas três questões estão muito ligadas à parte material da coisa, à parte física. Não aquele começo que eu fiz espiritual, onde eu entrei com os fundamentos da comunicação, mas com a parte dos órgãos. Por isso que eu frisei. Aí eu fui no Livro dos Espíritos. Eu fui me calçar para aquilo que eu vou falar agora. Então, na questão 369 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? A resposta é sim, claro. Mas os espíritos respondem: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestações que se acham subordinadas ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho ou está a ferramenta própria à sua execução. Então, é fundamental o órgão. O que seria o órgão aqui? O cérebro. O cérebro físico está em perfeito estado. Como? Instruindo, estudando, lendo, ampliando o horizonte, ampliando o vocabulário, facilitando a comunicação. A ferramenta é primordial. Pode um pedreiro chapar uma massa na parede com uma ferramenta inadequada? Não pode, não tem como. Pode um médico ouvir o coração de uma outra pessoa sem um instrumento adequado também? Não. Ele consegue dar um atendimento? Consegue, mas não fica direito, não fica perfeito. Então, o órgão é fundamental. Aí Kardec, nessas três questões, ele dá uma nota. E essa nota, ele refere a uma passagem que está na Revista Espírita. E eu vou ser sincero, eu não entendi nada. Eu achei desnecessário. Conversando com... Como é que eu vou explicar? Conversando com a pessoa que me auxiliou nessa palestra, a pessoa ainda falou para mim: tira fora, não tem porquê. Eu até concordei, não tem porquê. Mas depois a ficha caiu. Kardec não ia botar uma nota sobre frenologia se não tivesse um porquê. E eu cheguei porquê que o Kardec coloca como referência a frenologia que está na Revista Espírita de junho de 1860, naquelas três questões dos livros dos médios. E o que é frenologia? É o estudo do caráter e das funções intelectuais do homem,
segundo a conformação do crânio físico. E desenvolveu-se a partir dos progressos da anatomia e fisiologia no começo do século XIX. O fundador da frenologia foi Franz J. Gall. Estudou a anatomia do encéfalo, baseando-se nesses conhecimentos. Proclamou que as características mentais estavam associadas às características físicas. Que isso? Desnecessário. Mas o estudo é órgãos. Kardec frisa a importância do cérebro nessas três questões. Porque esse estudo ele é amplo, ele começa lá da questão 1, vai até não sei qual, mas esses três itens, o qual foi me passado, está relacionado à parte física, cérebro. E por que Kardec bota essa referência? E muito interessante que a frenologia tinha instrumentos para medir o diâmetro do cérebro. Ele achava que uma pessoa que gostava de música, um lado do cérebro crescia. E que todo mundo que gostava de música, o mesmo lado do cérebro crescia. E quem gostava de literatura, crescia outra parte do cérebro. E quem gostava de matemática, tinha uma outra parte do cérebro que também crescia. E ele criou aparelhos, ele media lá na Segunda Guerra Mundial, medindo lá o tamanho do cérebro, né? Tem lá os aparelhos. Ele mapeou o cérebro. E ali ainda tem até um... Mas, já na sua época, Gall já não tinha... os cientistas da época não apoiavam o que Gall falava. Achavam aquilo necessário. Mas foi a partir de Gall que houve o mapeamento do cérebro como nós conhecemos hoje. Então, aquele estudo preliminar físico da época, que ninguém concordou, foi o berço do mapeamento do estudo do cérebro. Eu me lembro, há alguns anos, tinha um artista da Rede Globo, ele era um galã, fazia uns papéis de galã, estava muito bem fisicamente, e ele reagiu a um assalto. Ele reagiu a um assalto e tomou um tiro na cabeça. E ele perdeu massa cerebral. A partir daquele momento ele entrou em coma, depois entrou em coma induzido, e ele perdeu as coordenações motoras, ele perdeu parte da fala, com muita fisioterapia, obrigado, com muita fisioterapia, ele conseguiu recuperar alguma coisa, mas ele nunca mais voltou ao que ele era do tempo de galã. Então tudo está no cérebro. Se você sente uma dor de cabeça, essa dor de cabeça pode ser relacionada à sua visão. Essa mesma dor de cabeça pode ser um problema de fígado. Então, o nosso cérebro comanda todo o nosso corpo. E isso surgiu, esse estudo surgiu lá em Gall, por Gall. Ele, se eu não me engano, ele era alemão. Não sei se eu botei aí, mas ele era alemão. Então, Kardec bota essa referência porque foi daí que começa o estudo do cérebro. Ali tem, tá pequeno, não dá para ler, mas tem o que se refere. Então, o estudo nasceu a partir dali. Não te prives de crescer, muitas flores vai escolher, recomeça. Eu fui procurar uma definição de mente. Essa daqui eu botei só para ilustrar. Eu tenho outra depois. O que o dicionário nos diz o que é a mente? Só para ver o que o homem pensa.
parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano, espírito, pensamento e entendimento. Então o homem já está percebendo que a mente ela é contínua. O cérebro é físico, é momentâneo, pertence a esta encarnação. A mente não. Eu tenho uma outra definição de mente, está num site especializado. Eu não gostei da definição de mente do Aurélio. Acho que o Aurélio fugiu um pouco aquilo que a gente estava estudando, mas do latim mente, inteligência, alma, armazenamento de experiências vividas, memória, lembrança, disposição de espírito. Então, a mente é aquilo que está ao decorrer de toda a nossa existência. Em todas as nossas encarnações, é a mente que traz o HDzinho lá, as informações está na mente. E é na mente que o médium vai buscar experiências daquela vida ou de vidas passadas para falar, às vezes, em línguas que ele nunca estudou antes. Um espírito francês precisa dar uma comunicação a Mayra. Eles têm a mesma sintonia, estão na mesma frequência, ela dilata o perispírito dele, ele dilata o perispírito dele, ela dilata o perispírito dela, vai haver comunicação, só que ele fala francês. E a Mayra, nessa encarnação, não conhece francês. Mas em encarnações passadas, a Mayra falava francês. Então, vai acessar lá na mente da Mayra a língua francesa e a comunicação vai vir. Ela vai escrever em francês e vai acabar de escrever e não vai conseguir ler nada. Porque nesta encarnação, ela não tem aquele conhecimento. Aí, um tradutor vai pegar e vai ler e vai ver o fundamento daquilo. Então, a condição para as comunicações, ela vem do instruir-se. Constantemente, sempre instruir-se. Quem pensa é o espírito, é a mente. O cérebro é apenas o instrumento, o órgão. Ok? Então, é por aí. Tentei uma foto, tenta imaginar que isso aí seria a mente espiritual, mas não é. Uma curiosidade, o espiritismo também colabora muito para o tratamento das doenças, conforme elucida Emmanuel no livro Leis do Amor, psicografada por Chico Xavier e Valdo. Então, num dos livros de Chico, A Lei do Amor, tem uma passagem, esse texto era muito grande, era muito extenso. Eu tentei até simplificar alguma coisa, mas eu não consegui. Mas pode ter certeza que Chico e Valdo falou que por intermédio de Emmanuel falou por intermédio de Chico que a doutrina espírita auxilia muito, porque por intermédio da doutrina espírita você consegue entender as doenças, você consegue entender o estado mental e cerebral de cada um. E continuando na nossa curiosidade, eu botei ali o bem de Alzheimer. Eu botei o mal de Alzheimer porque eu acho que
toda doença é um bem, nenhuma doença é um mal. Então, à sua esquerda, nós temos um cérebro normal e à nossa direita tem um cérebro com Alzheimer. Foi grafado que o cérebro com Alzheimer, ele foi reduzido, ele diminuiu. Esse cérebro é físico. É por intermédio deste cérebro físico que você vai acessar a mente. O cérebro espiritual. Se você tem dificuldades, está lesado parte desse cérebro, como aconteceu com o ator que eu acabei de narrar, no caso do ator, foi um tiro, foi uma bala que fez com que ele perdesse massa cerebral. Aqui acontece ao decorrer dos anos. A pessoa vai envelhecendo e parte do cérebro vai ficando, com a expressão que ele usa, parte do cérebro fica visivelmente menor, sofre com as perdas da massa, morte dos neurônios. Então ele não consegue acessar informações, às vezes informações recentes, que está na mente dele. E isso, conforme essa área for aumentando, ele não vai conseguindo acessar informações sucessivas. Uma coisa interessante, como nós falamos lá no começo da criança do Dona Meca, que ela veio aqui e se mostrou como estava. Então uma pessoa que tem Alzheimer, ela está com a mente perfeita. O cérebro está defeituoso, mas a mente está perfeita. Comunicar-se com ela à noite, quando ela estiver dormindo, quer conversar alguma coisa à noite, sabe? Se ela tem um sono leve, não consegue ficar à beira da cama para conversar, você acha que vai acordar a pessoa? Na porta do quarto. Porque a dilatação perispiritual vai fazer a comunicação. Ela vai sair do corpo físico e ela vai escutar tudo aquilo que você tem para falar. Você tem que, seja a pessoa que for, se você quiser pedir alguma desculpa, quiser pedir alguma... Isso é uma comunicação espiritual, tá? É uma comunicação de encarnado para encarnado, acontecendo com um dos encarnados com uma deficiência mental. Então, conversa com ela à porta do quarto, que ela vai entender. Ok? Deixa eu agilizar. Concluindo, pode o médium, muito pouco inteligente, transmitir comunicações de ordem elevada. De repente, ele é muito pouco inteligente nesta vida. Em vidas passadas, ele pode ter bagagens culturais bem elevadas. Então, sim, como pode escrever em línguas, como pode usar a música, da pintura, da poesia, isso está onde? Na mente dele. Muitas das vezes não está no cérebro. Pode ser... Porém, é natural que para as comunicações de certa ordem, prefira um médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais, menos obstáculos cerebrais. Então, se tem um Aristides da vida e uma pessoa que estudou a doutrina espírita, que tem uma bagagem cultural mais elevada, não tem, e os dois estão em condições mediúnicas similares, não tenha dúvida que o espírito vai preferir aquele médium que vai oferecer menos obstáculo à comunicação. Mas se tiver necessidade, ele vai acontecer, vai, como aconteceu com Aristides. Eurípides precisava daquele fenômeno. Eurípides conhecia Aristides. Então havia aquela necessidade. A comunicação de João Batista veio, João Evangelista veio e explicou as bem-aventuranças e fechou ali a conversão de Eurípides.
Então, eu espero que eu tenha realmente conseguido passar para vocês alguma coisa. Foi isso que eu estudei, foi isso que o meu querido Afrânio me passou. 3 questõezinhas que me deram bastante coisa para refletir e estudar essa parte física da comunicação mediúnica, que esses 3 itens se referem, ok?